a pergunta, é possível uma escola sem reprovação? Acho que primeiro tinha que responder por que tem reprovação na escola. Por quê? Aí, quando a gente pensa nisso, a gente fica pensando que se a gente explicar essa ideia de por que precisa de reprovação, talvez a gente entenda porque talvez não precisem. Porque senão os alunos não vão aprender. É isso? Quer dizer, se eles não aprenderem, não é possível fazer nada com eles para que eles aprendam, além de reprovar. Então, está totalmente vinculada a ideia de que se não existe uma punição, não existe um estudo, um prazer em estudar, uma vontade de estudar, né? Os alunos estão na escola para cumprir alguma coisa, não para aprender. Sim. É para passar de ano, não para aprender. São duas perguntas. Por que as crianças reprovam? É uma pergunta. E por que existe o mecanismo de retenção, de reprovação? É outra pergunta. São duas coisas diferentes. Precisam de respostas diferentes. Né? Então, por que existe esse mecanismo de retenção? Porque as escolas estão constituídas num regime seriado em que, para passar de um ano para o outro, é necessário um conjunto de habilidades adquiridas. Então, isso é meio óbvio e tranquilo, assim, né? As pessoas não são contra isso. Mas, então, se as crianças não conseguem esse conjunto de habilidades determinado para esse ano escolar, elas devem ficar retidas, elas devem reprovar e repetir o ano anterior para que consigam esse conjunto de habilidades. Então, eu não sei se as pessoas nunca pensaram sobre isso, né? Sobre exatamente por que precisa esse mecanismo. Porque, na verdade, a cada ano, se a gente ouve a conversa dos professores, eles dizem o quê a cada ano? Os alunos estão mais preguiçosos. Os alunos sabem menos. Né? Os alunos chegam para nós quase analfabetos. Mas esse sistema de retenção, de reprovação, ele nunca foi abolido no Brasil. Ele existe desde sempre. Então, ele não está retendo as crianças que não sabem? Então, para que ele existe se ele não está retendo as crianças que não sabem? Porque se a cada ano a gente diz isso, as crianças estão sabendo menos, né? E esse mecanismo não está funcionando. As crianças não estão aprendendo. Muitas crianças ficam retidas. O índice é bem grande, mas não está dando resultado. Então, já é um motivo para se pensar sobre por que é que ele existe. Então, a gente tem um aluno, vamos pensar numa escola muito rigorosa, que tenha uma média 7 de aprovação. Então, um aluno que tem 7,0, ele é um aluno aprovado, apto. E o aluno que tem 6,8 não é apto. Então, qual é a diferença de 0,2 entre uma criança e outra? E que justifique que essa criança repita o ano inteiro. As pessoas que discutem, que defendem essa ideia de que é preciso ter reprovação, ou que não conseguem conceber a ideia de uma escola sem reprovação, não sei se elas pensam bem sobre isso, né? Sobre essa impossibilidade que a gente tem, nós não temos essa possibilidade de fazer com que todos os alunos cheguem no ano seguinte com a garantia de todas as aprendizagens, porque cada um é um. Então, esse sistema que nivela todos pela mesma linha, ele também não é seguro. Então, a avaliação, ela é muito mais complexa, deve ser muito mais complexa do que isso só, de ficar nivelando as pessoas por um número ou por uma quantidade, porque já vimos que não dá certo. E a cada ano, nós temos uma quantidade de alunos que são aprovados e que não têm todas as habilidades, né? Que não sei se tem uma... como é que as pessoas pensam em fazer isso, né? Quer dizer, eu sei que tem outras maneiras, acho que nós usamos outras maneiras de acompanhamento dos alunos, mais individualizado, que vão servir. Mas a gente sempre tem atrás de nós, e a gente usa essa ideia de que, se tu não fizer, tu vai reprovar. Uhum. Como se tudo fosse voltado para essa questão. Quer dizer, ele tem que alcançar, fazer, e na verdade não é só aprender. Né? Não é aprender que o aluno não aprende, então ele não vai ser aprovado. Não, o aluno aprende talvez, mas o nosso sistema de medida não consegue atingir. E a gente tem uma ilusão de que atinge alguma coisa. A gente tem essa ilusão, a prova que eu fiz me mostrou quem sabia e quem não sabia. E aí os professores que não aceitam isso, não aceitam essa impossibilidade de controlar tudo,
eles acabam sendo defensores dessa reprovação. Então, a minha maneira de controle é qual? É eu ter uma possibilidade de trancar alguns alunos que não estão se desenvolvendo do jeito que eu gostaria. Porque também é um fator humano, né? Nós não somos máquinas, cada professor é um e vai avaliar dentro daquela percepção que tem anterior. Então, esse sistema é, de uma certa forma, totalmente falho. E aí serve para quê? Para punir os alunos. Quer dizer, eu também não tenho certeza, e as pessoas não pensam sobre isso, porque pensar sobre isso dói um monte, né? Saber que a gente está reprovando um monte de aluno por aí, sem ter nenhuma certeza de que eles aprendem realmente ou não. Não tem nenhuma medida real para saber se aquilo que a gente está fazendo é certo ou é errado. Então, mas é preciso ter esse controle, porque os professores são muito sozinhos, aí vem um outro problema. A avaliação, ela é muito sozinha. O professor tem muito poder nesse sistema de avaliação. E esse poder faz com que o professor ele é quase um deus. Né? Ninguém questiona se o instrumento que ele usou foi adequado, se ele deu tempo suficiente para o aluno fazer, se a aula que ele deu anterior a isso foi adequada. Não, ele tem os instrumentos dele e dentro desses instrumentos ele pode julgar. E nunca o aluno tem direito à defesa. Porque quando o aluno reprovar, ele reprova porque ele não atingiu as habilidades, não porque não foi dada a ele possibilidade, ou não, a aula não se questiona se a aula foi boa ou se não foi boa. Ele é totalmente culpado dessa situação. Então, tem outras coisas. Os alunos, por exemplo, os colegas, eles aprendem a medir a sua capacidade em relação ao outro. Por isso que ele não em relação a eles. É um nó muito apertado para a gente desfazer, né? É que a escola, quando está concebida nesse modelo seriado, eu não sei se consegue fazer muita coisa. Quando está concebida nessa ideia, quando toda a escola compreende essa ideia e essa reprovação como uma coisa necessária. Para que isso se transforme, acho que é preciso pensar o que é a reprovação para cada uma das pessoas que está dentro dela. Tem que haver uma discussão sobre isso. Isso é demorado, né? Isso causa conflitos, as pessoas têm diversas opiniões sobre isso, né? E bate na questão do poder, de novo, do poder do professor. Então, quando a gente fala sobre esse merecimento, os professores também trabalham com essa questão de merecimento, né? Quer dizer, e às vezes meio atravessado no que eles estão pensando. Quer dizer, eu sou o que me faz ser um bom professor? É o professor mais duro, o que reprova mais, e daí a gente diz, mas aquele reprova todo mundo, então não tem critério nenhum. Aquele reprova todo mundo, então tem muito critério, é um muito bom professor. Ele não se importa com os alunos, se eles com sentimentos, com nada, na questão humana, mas ele reprova um monte, então é um bom professor. E é difícil fugir disso quando a gente não assume outras coisas, né? Não é a reprovação na escola não é uma coisa multidisciplinar, tem muita gente interferindo, tem muitos aspectos interferindo, e a gente precisa pensar, basicamente, se é necessária essa reprovação. Eu diria que numa escola que deve ser uma escola pública de qualidade, democrática, inclusiva, a reprovação não tem espaço. Não deveria existir, mas existe. Então, se existe, talvez não seja uma escola democrática, inclusiva, né? Essas coisas não se casam assim, elas são opostas. Mas é uma tradição, eu acho que a tradição escolar, ela carrega muito, né? Principalmente em escolas e em espaços que as pessoas não conversam sobre isso, né? Porque em determinados momentos, você conversa sobre isso e aí você vai aprovar um aluno pequeno, que também não é isso, né? Por quê? Porque existe a possibilidade de aprovar e reprovação. Então, quando você aprova um aluno que não tem, então, que você considera que não tem as qualidades necessárias, você aprova ele por pena. Então, isso também não é saudável.
Quando a gente tira a possibilidade de reprovação, quando a gente imagina um momento em que não exista isso, não existe essa discussão mais. Esse aluno vai ser aprovado ou não vai aprovado. A gente vai discutir o que fazer para ele adquirir as habilidades que ele não está adquirindo, para ele avançar no desenvolvimento dele. Mas sem essa ideia de punição. Só que as pessoas não conseguem entender como fazer isso, porque não é simples. Porque a gente entende que se não houver reprovação, se não houver um chicote para ser instalado, né? O aluno não vai trabalhar.